Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, dando continuidade, sobre o tema Brasil no século XIX. Vamos falar sobre os trabalhadores escravizados e o café, a pressão inglesa, o movimento abolicionista e vamos também da página 282 a 288, módulo 2, capítulo 5. Vamos lá? Vamos então começar falando sobre os trabalhadores escravizados no café. Então, o cultivo do café era realizado em grandes fazendas por africanos escravizados, após uma forte pressão na Inglaterra em 1850. Ou seja, no século XIX, alunos, a Inglaterra era um país industrializado, que procurava ampliar o seu mercado consumidor para os seus produtos. Assim, os ingleses passaram a pressionar outros países a substituir a mão de obra escravizada pelo assalariado. Com essas medidas, o objetivo deles, eles esperavam que mais pessoas pudessem comprar os seus produtos. Logo em seguida, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que foi em 1850. Essa Lei Eusébio de Queiroz, como falamos na aula anterior, ela proibia o tráfico de pessoas escravizadas na África para o Brasil. Isso foi graças à pressão da Inglaterra. Alguns anos depois, alunos, em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre. Também falamos na aula anterior, relembrando, que essa lei ela concedeu liberdade a todos os filhos de mães escravas nascidas a partir daquela data. E aí? E com essas leis, foi o objetivo principal, fizeram com que tiveram muita dificuldade de obter o uso de mão de obras escravizada, com essas leis. Alguns fazendeiros, eles teriam que ter uma outra solução. E qual seria essa outra solução? Seria justamente estimular a vinda de imigrantes para substituir essa mão de obra, que era dos escravos. Então, assim, pouco a pouco, os trabalhadores livres, que eram justamente os imigrantes, foram substituindo a mão de obra escravizada. Observamos aqui, nessa imagem aqui, os escravos na colheita de café. Essa fotografia de Mark Ferris, tirada no Vale de Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, cerca de 1882. Olha como é que era naquela época, Vamos lá, próximo slide. Vamos falar agora sobre o movimento abolicionista. E o que foi esse movimento, hein, alunos? Vocês fazem ideia? Então, ao longo dos anos, diversos grupos sociais, como os escritores, advogados, jornalistas e políticos, passaram a defender a abolição da escravidão. Aos poucos, eles foram se organizando, um movimento abolicionista que se uniu à luta dos escravizados. Eles se juntaram e defendiam que os escravos deveriam ser livres. E no dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo aprovou a Lei Áurea, que colocou fim à escravidão no Brasil, que foi assinada pela princesa Isabel. Vamos para o próximo slide? Vamos ler o texto a seguir e vamos fazer uma comparação com a charge abaixo? Vamos lá. O movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras, onde quase 2/3 da população escrava estava concentrada. Com uma nova consciência de si mesmos e encontrando apoio em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista, grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada. Quase ninguém se opunha à ideia de abolição. Embora alguns reivindicassem que os fazendeiros deviam ser indenizados pela perda de seus escravos, o único grupo que resistiu até o último minuto foi o dos representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. Então, vocês vão observar essa charge, de baixo aqui, que tem os escravos fugindo, Olha só, observa que tem os fazendeiros aí
querendo prender os escravos, e vão estabelecer, né, uma relação entre a charge e o texto citado em cima. O que vocês acham? Qual é a diferença de um para o outro? Já observaram? Já perceberam? Então a resposta é o seguinte: com o apoio de diversos setores da sociedade ao movimento abolicionista, possibilitou aos escravizados ter uma nova consciência sobre si mesmos, né? Eles começaram a pensar, poxa, por que a gente tem que estar trabalhando aqui de graça, né? Então, com essa ajuda, né, desse movimento, eles começaram a ter essa visão. E aí eles foram motivados a fugir das fazendas, onde eles trabalhavam como apresentado na charge, né? Você observa aí, eles estão fugindo. Muitos eram capturados pelos fazendeiros que eram contra o fim da escravidão. Os fazendeiros, eles não aceitavam, né? Eles queriam pelo menos ser indenizados, não queriam perder, porque eles compraram esses escravos, né? A maioria que vieram da África. Então, essa é a relação entre a charge e o texto citado, tá bom? Vamos então dar sequência do nosso trabalho. Vamos agora para mais atividades. Vamos lá? 1. Complete as lacunas das frases a seguir com as palavras abaixo. Aí, vocês observam que tem grupos sociais, tráfico, movimento abolicionista. Letra A. O reivindicava o fim da escravidão no Brasil. Quem era que reivindicava? Os grupos sociais, o tráfico ou o movimento abolicionista? Tchan, tchan, tchan. Descobriu? É isso mesmo que você está pensando. Então, quem reivindicava, quem é? Não vou dar essa cola, não. Letra B. Pessoas de diversos faziam parte do movimento abolicionista. Quem era? Essas pessoas de diversos? Também já sei que você já sabe. Letra C. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o de pessoas escravizadas na África para o Brasil. Essa daí está muito fácil. Então, vamos lá. Questão 2. Forme frases com as palavras a seguir. Fazendas, café, escravizados. Aí você vai formar, né, frases que contém essas 3 palavras aí de cima. E o próximo é cafezais, mão de obras e imigrantes. Tá fácil, não é mesmo? Então, mãos a obras, hein? Eu sei que vocês são capazes. Bom, então, terminamos essa parte, né, dessas páginas. Espero que tenham gostado. Espero vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.